Bom dia! Há 2 semanas do Natal, o Pegni está cheio de presentes em forma de boas ideias para você empreender. No programa de hoje tem a tendência de negócios do setor de serviço dentro de shopping center. O trabalho de artesãs com ótimas opções de presentes. E uma ajuda importante para quem vende produtos de beleza. E tem até o Bar do Futuro. E agora vamos aos destaques das reportagens de hoje. Veja só. Centros de conveniência reúnem pequenas empresas para oferecer comodidade aos clientes dos shoppings. Outro dia eu fiquei o dia todo aqui e ele ficou com o pessoal. O requintado Natal da empreendedora que produz guirlandas. Eu trabalho finais de semana, feriado, à noite, por aí vai. Bar monta cardápio cheio de atrações para fãs de novas tecnologias. O que você tá vendo aí? Vários dinossauros. Ai, meu Deus, começou a ficar rápido o negócio aqui, hein? Plataforma simplifica a vida e dá uma força no faturamento das revendedoras de cosméticos. Eu cresci muito rápido, o site ajudou muito. Ateliê ensina artesãs a criar bonecas de pano perfeitas para dar de presente. Isso que a gente se apaixona pela boneca. Então elas estão cada vez mais, eu posso dizer, vivas. E você vai ver daqui a pouco as invenções do empreendedor do Rio Grande do Norte para extrair riquezas do coco. Ele usa o que é de graça, o sol, que bate neste espelho, que reflete a luz nesta bandeja, que esquenta que nem um forno e assa o coco rapidinho, ó. Nós voltamos já já. Aguarde. Eu estou em Parnamirim, na Grande Natal, no Rio Grande do Norte. Vim conhecer esta fábrica que faz petiscos e outras delícias do coco. A empresa se prepara para exportar. Veja só. O Rio Grande do Norte é conhecido pelas belezas naturais. Entre elas, longas palmeiras de tronco liso que dão um fruto que o Brasil conhece bem. O coco, fonte de inspiração e negócios para esse criativo empresário aí. Bruno, 34 anos, nascido em São Paulo. É isso aí. Como é que você veio parar aqui? Eu vim para Natal com o sonho de empreender e morar na praia também. O Bruno tinha 25 anos quando fez as malas e se mudou de São Paulo para Parnamirim, região metropolitana de Natal. Ele veio não para vender coco, mas açaí. Abri um comércio de 10 metros quadrados com a vontade de empreender, comprava o açaí das fábricas e distribuía. Só que ele tinha um trabalhão para abrir, tirar a polpa e ralar o coco que era servido junto com o açaí. Mas, como todo bom empreendedor, o Bruno transformou o problema em oportunidade. Ele foi estudar o coco e seu rico mercado. Vi que tinha muita oportunidade para comercializar um coco com uma qualidade já ímpar, né, que era ele fresco, e também o processamento também de todo o coco, né, não necessariamente só da polpa. Em 2018, o empresário investiu R$ 1.500 numa máquina de ralar e numa seladora. E começou a vender coco ralado para os comerciantes de açaí. 3 anos depois, ele montou esta fábrica para extrair outras riquezas do coco. O coco tem 3 partes: a casca, a polpa e a água. A ideia é aproveitar tudo. Da casca, o Bruno faz carvão mineral. Da água, ele já tem um projeto para fazer fertilizante orgânico. E da polpa, a parte mais rica do fruto, ele produz óleo de coco, coco ralado e snacks de coco. Um petisco que você mastiga em segundos leva 2 dias para ser feito. Depois de colhido, o coco precisa ser cozido. Em seguida, descascado para tirar a polpa. Aí tem que assar e embalar. O Bruno construiu a maior parte dos equipamentos da produção. Para baixar custos, ele aproveita os recursos naturais. Ele usa o que é de graça, o sol, que bate neste espelho, que reflete a luz nesta bandeja, que esquenta que nem um forno e assa o coco rapidinho, ó. A fábrica processa 1.000 cocos por dia. Fatura R$ 60 mil por mês.
Por enquanto, o Bruno vende para hotéis, supermercados e indústrias do Rio Grande do Norte e do sul do país. Mas o sonho é ir mais longe. Por acaso você enxerga um globo terrestre nesse coco? Enxergo sim. A gente já começou a fazer alguns testes de envio de amostras para o Reino Unido e para o Canadá. E a gente espera, depois desses mercados serem aceitos, que ele seja distribuído para outros lugares do Brasil e do mundo também. Então valeu ter vindo para cá. Valeu demais, valeu demais. Uma plataforma simplificou a vida e aumentou o faturamento das revendedoras de cosméticos. Agora, elas podem criar o e-commerce próprio. O site encaminha as vendas para o aplicativo de mensagem e facilita na hora de fechar negócio. Organizar os produtos, postar nas redes sociais, anunciar, gravar vídeos e, enfim, vender. E passa na pele. Assim dura muito mais a sua fragrância e você fica mais cheirosa o dia todo. Ana Clara é revendedora de produtos de beleza e a pandemia trouxe o desafio de se tornar digital. Mas é um universo difícil de desbravar. Não é fácil, porque nem todos os dias a gente está disposto a encarar ali rede social, mas tem que ir. Além de tempo e investimento, é preciso entender de marketing digital. E para quem é muito pequenininho e acabou de entrar no mundo online, digitalizar não é o suficiente. Por quê? Uma coisa é quem tem muito tráfego, recebe muitos visitantes todo dia, esse vende. E quem não tem isso? O que ele precisa fazer para vender mais? Para resolver o problema, o Leonardo criou uma startup de ferramentas digitais para ajudar as empreendedoras na pandemia. Simplesmente a gente viu que várias revendedoras começaram a usar a plataforma. Quando a gente viu isso, a gente começou a olhar para esse mercado. Com a plataforma, a profissional cria um site próprio. O cadastro dos produtos é simplificado e o marketing é por conta da startup, que monta as estratégias para chamar a atenção dos consumidores. Então, vários gatilhos, como por exemplo um contador de promoção, ofertas do dia, coisas que são muito comuns em plataformas grandes. Mas isso não é democrático para todo mundo, então a gente democratizou isso. Um ponto importante que a startup conseguiu resolver foi tornar digital aquele relacionamento próximo, a conversa entre a revendedora e a cliente. Então você pode vir no site, selecionar os produtos e não vai para um carrinho tradicional como um e-commerce qualquer. Na hora de finalizar a compra, vai para o aplicativo de mensagem e você pode conversar e tirar suas dúvidas direto com a revendedora. Essa é a diferença do social commerce para o e-commerce. O e-commerce está preocupado em automatizar tudo, enquanto o social commerce entende que o principal ponto para automatizar e digitalizar é o início da jornada de compra que a gente chama. Do meio para frente, na parte de comprar mesmo, tem que ser uma venda por relacionamento em uma plataforma de mensagem. Na hora do pagamento, o cliente pode fazer um Pix ainda dentro do app de conversas. A gente consegue aumentar a conversão em venda. Esse daqui é o mais vendido e deixa o cabelo alinhadinho e sem frizz. Hoje, o que era apenas uma renda extra se tornou um negócio para Ana. Antes de usar a plataforma, ela vendia cerca de R$5.000 por mês. Hoje, vende mais de R$30.000. E eu cresci muito rápido, o site ajudou muito. Eu vendo mais online do que presencial. Presencial eu quase não vendo. A revendedora hoje ela vende para o Brasil inteiro e por redes sociais. Então o grande diferencial é, ela pode fazer isso no mundo digital, mas aumentando a conversão em venda dela. Esse é o principal para a gente. Atualmente, 38.000 revendedoras usam a plataforma, que já movimentou cerca de R$6 milhões em produtos. A startup fatura com a cobrança de 20% sobre o valor da compra. O nosso objetivo é ajudar que elas sejam multimarcas. Qual que é a ideia? Da revendedora que fica somente com uma marca, a gente quer que ela venda outras. Vamos começar a cruzar marcas, revendedoras de marcas diferentes, para que consiga aumentar seu ticket médio. Olá pessoal, eu sou a Tereza. Eu sou o Weber. Nós somos casados e somos fundadores dessa empresa de importação e comércio de peças, as conhecidas ferramentas de penetração de solo, para o setor de linha amarela que atendem pedreiras e mineradoras. E a gente gostaria de convidar vocês para conhecer a nossa trajetória como empreendedores. O Weber trabalha nesse mercado há mais de 30 anos. Eu sou da área de marketing e a gente sempre teve vontade de ter um negócio juntos. Nós vendemos
de pontas a material rodante. É uma área incrível. Imagina escavadeiras desagregando grandes pedras. O desgaste é excessivo, necessitando de reposição de peças constante. Esse é o nosso estoque. São mais de 30 mil produtos, 300 mil quilos. Daqui saem mais de 15 mil produtos por mês. Esse é o tipo de negócio que é muito difícil de crescer sem o apoio de um banco. Porque você imagina o investimento necessário para montar um estoque como o nosso. E o Bradesco foi o banco que acreditou na gente desde o começo. Então a gente contratou a linha de capital de giro deles. Sem essa injeção de capital inicial, nada feito, não tinha empresa. Capital de giro Bradesco. Carência de até 90 dias para pagar a primeira parcela. Pagamento em até 72 vezes. Dinheiro na hora em conta corrente. Taxas diferenciadas. E veja, nós usamos o capital de giro do Bradesco novamente nesse segundo semestre, para aproveitar uma oportunidade de importação de produtos. É um instrumento muito importante para a nossa empresa. O setor de infraestrutura não parou durante a pandemia. Hoje, a gente vende para 22 estados. Então, mesmo nesses últimos anos, a gente vem crescendo muito. Nossa previsão é faturar 120% a mais neste ano. E olha, ano que vem estamos de olho em um reforço para ampliar nossos estoques. Então, vamos procurar o Bradesco mais uma vez e contratar o capital de giro e ajudar em nossa expansão. Aí vocês veem a importância de contar com um parceiro financeiro forte como esse. Tchau! Contrate o capital de giro no Bradesco Online, rápido e fácil pelo app Net Empresa. Os empreendedores que trabalham com enfeites para o Natal correm contra o tempo para fazer as entregas. O Você no Pega-ne de hoje faz a festa dos clientes com guirlandas cheias de requinte. Olá, eu sou a Lu Bach, sou do interior do estado de São Paulo, Presidente Bernardes. Atualmente moro em São Paulo, tenho um pequeno ateliê dentro da minha casa, onde elaboro guirlandas natalinas e decorações diversas. Hoje vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei com as guirlandas há 10 anos atrás, quando fui trabalhar em uma loja de decorações natalinas e lá me apaixonei pela história das guirlandas. A Lu, que hoje trabalha como secretária na área médica, percebeu que os arranjos artesanais, além de um novo hobby, poderiam virar um negócio. Além da segunda fonte de renda, também tem o lado da magia, do encanto. Eu percebi assim que tinha uma simbologia grande em volta delas. A Lu faz guirlandas sob encomenda, de vários tamanhos e temas. Para atender a demanda, ela montou um pequeno ateliê num dos quartos do apartamento onde mora. Como vocês podem ver, isso aqui é uma cama box que virou o meu depósito de materiais devido às grandes demandas que chegam para o Natal. Eu trabalho finais de semana, feriado, à noite, por aí vai. No ano passado, ela se formalizou como MEI para atender também ao mercado corporativo. E foi muito legal, porque após isso começaram assim demandas de empresas maiores que me procuraram para fazer parte da equipe deles. Neste ano, as encomendas começaram a chegar em setembro. Eu uso as redes sociais como venda, as pessoas entram e olha, eu vi essa aqui no azul, você muda para o vermelho? Eu quero customizada, bordada à mão. Não, eu prefiro dourada, mais clean, mais vermelho, maior. A cada ano que passa, a Lu fica mais conhecida pelo trabalho com as guirlandas. Curiosamente, os meus maiores clientes são do Rio de Janeiro e do Sul. Embora eu mando guirlandas para todo o Brasil. Já mandei para Porto de Galinhas, para Nordeste, para vários lugares. E isso me encanta cada vez mais. Assim como eu comecei dentro de casa,
eu pretendo expandir, eu penso em montar cursos, crescer, ensinar pessoas que façam também essa arte tão linda, tão prazerosa e lucrativa. Bom, pessoal, essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye! A oferta de serviços em shopping centers não é novidade, mas é uma tendência que tem ganhado força para atender novas demandas dos consumidores. Por isso, esses espaços estão se tornando muito mais do que centros de compras, e sim verdadeiros centros de conveniência. Dar banho no cachorro, um trato no carro ou tirar uns minutos para cuidar da beleza. Neste shopping, na zona norte da capital paulista, a demanda por serviços cresceu nos últimos anos. Ele vem para o shopping para um lazer, para uma alimentação, mas ele também consegue fazer diversos serviços dentro do shopping. A gerente de marketing do shopping afirma que os serviços representam hoje 11% da operação. Um exemplo é esse pet shop. Se antes era comum lojas que vendem produtos para animais, hoje esses espaços oferecem banho e tosa e até veterinário. A Liz e o marido, Fagner, compraram o pet shop há pouco mais de um ano. Eles já tinham uma outra empresa no ramo da beleza, mas este é o primeiro negócio deles dentro de um shopping. Que tem uma facilidade maior de estacionamento, temos guarda rondando, isso traz uma segurança maior tanto para a gente quanto para o cliente, né, que pensa vir até o shopping. Então, assim, é super conveniente e a gente já imaginava que poderia dar muito certo. O casal atende 250 clientes por semana. A Tainá é um exemplo. Hoje ela aproveitou o passeio no shopping para levar o Jack, um bulldog francês, para tomar banho. É uma facilidade, tá? Dentro do shopping é muito bom. Dá pra gente fazer várias coisas. Outro dia eu fiquei o dia todo aqui e ele ficou com o pessoal. Os empresários Liz e Fagner faturaram 2 milhões em 2021. Esse retorno foi muito mais do que o esperado. A gente imaginava uma coisa e foi bem mais além. Quando o pet shop completou um ano, o casal percebeu que oferecer serviços dentro de shopping centers era realmente rentável. Ouvindo clientes, surgiu a ideia de abrir uma outra empresa, aqui mesmo. Desta vez, cuidando de automóveis. Essa é uma função de todo empreendedor, né? Saber a necessidade de cada cliente que ali está. E a gente sempre conversou e tudo mais. Eu faço a minha própria pesquisa, né? Inclusive, né, alguns clientes, eles são clientes aqui e no pet shop. Além da lavagem de carros, o espaço também faz manutenção e cuidados com pintura, vidros e faróis. Tem bastante movimento, pelo jeito. Sim, com certeza. A gente está no 3º mês de operação e com grandes resultados, né? Então ficou conveniente para todos. Então aqui a gente atende tanto o cliente do shopping, tanto os internos, né, que são a administração, e tanto também os clientes que param o seu carro aqui no shopping para ir trabalhar em outro local por ser metrô. O Brasil tem hoje 620 shoppings, com quase 113 mil lojas, e mais de 10% são do setor de serviço. A tendência veio para ficar, de acordo com a consultora de negócios Anavec. Mas para quem pensa em investir, ela recomenda alguns cuidados. É muito importante que o empreendedor converse com a área comercial do shopping center e busque dados e informações. É preciso estudar o movimento do shopping, o perfil dos consumidores e as demandas não atendidas. E é muito, muito importante que ele faça o estudo de viabilidade, o estudo financeiro em cima dos números do shopping center. Então, acima de tudo, os shoppings estão trazendo solução para as dores do consumidor. E aí o consumidor vai e resolve a vida dele praticamente o que ele quiser em termos de serviço no shopping center. Ainda hoje no Pegni tem o combo bebida, hambúrguer e tecnologia. Conheça o bar que traz no cardápio as últimas tendências digitais para o público provar. E a seguir, a artesã que transforma a memória afetiva em ateliê de confecção de bonecas de pano. Voltamos já!
Aguarde! Um dos maiores desafios para quem trabalha com artesanato é encontrar soluções para ganhar mais. Uma artesã de Itapevi, em São Paulo, aumentou o faturamento com o lançamento de um curso de bonecas de pano. Veja só! A costura ajudou a Patrícia a se curar de uma depressão. Uma oportunidade, eu abri essa caixa e comecei do zero. Eu nunca tinha pego uma máquina de costura. Com a ajuda de vídeos da internet, ela criou sua própria boneca de pano. Foi um carinho muito grande, remeteu toda a minha infância, que eu nunca tive uma boneca, e aquilo me encantou. Animada com o resultado, a Patrícia aos poucos foi aperfeiçoando a técnica, até que o trabalho começou a chamar a atenção de amigos e parentes. Nossa, que boneca linda, tá à venda? Nossa, eu estava à procura de uma boneca de pano. Você vende? Vende. Eu comecei a produzir e vender. No começo, a Patrícia vendia as bonecas pelas redes sociais. Depois, criou um site e começou a participar de feiras. Num desses eventos, ela percebeu uma oportunidade para diversificar o faturamento. Em 2019, eu participei de uma feira onde eu vendia minhas peças prontas e vi a necessidade das pessoas, né, que elas queriam fabricar a sua boneca. Queriam aprender. Aprender, poder fazer, né, a boneca. A Patrícia, então, passou a dar cursos online para compartilhar sua técnica. Eu ensino passo a passo, a boneca do zero. Então, desde o corpinho, encher, vestido, a montagem dela 100%. E quando a gente olha assim, nem parece que dá para fazer isso numa máquina de costura. É isso que é um encanto. Esse é o segredo, né? Isso que a gente se apaixona pela boneca. Então, elas estão cada vez mais, eu posso dizer, vivas. E neste ano, a Patrícia inaugurou uma loja física em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. Tudo que eu vendo na internet, eu vendo na loja. Então eu vendo os meus tecidos, daí é um público passante, né? Público de porta, aonde elas têm a necessidade. Daí eu atinjo outras pessoas, eu atinjo costureiras. A loja também serve como um ponto de apoio para expor os produtos que a Patrícia ensina nas lives e nos cursos, para o cliente comprar a pronta entrega. A Patrícia podia ter continuado só com a produção das bonecas e os cursos online, mas ela enxergou uma outra oportunidade. Passou a dar aulas presenciais aqui na loja física, onde também vende os insumos para quem quer aprender a fazer a própria boneca. A Ana Marisa fez um dos cursos. Ela criou algumas bonecas e agora vai expor os produtos numa feira. Essa daqui foi a primeira que eu fiz no curso com a Patrícia. Do nada, do zero. Né? Aí eu fiz essa daqui com jeans, depois eu fiz essa daqui, depois essa. Por fim, eu inventei essa. Pelos moldes dela, eu consegui criar essa daqui para mim, para eu conseguir vender. Eu tive que aprender e eu consigo ensinar. Então, isso para mim é muita satisfação que eu tenho hoje, muito amor. Então, isso para mim, não, né, a gente fala, não tem preço, né? E daqui a pouco, a balada digital no bar que traz as novidades do setor de tecnologia para o público provar. Voltamos já! Em São Paulo, um bar oferece tecnologia, além de bebidas e petiscos. O cliente pode comprar criptomoedas e também viajar pela realidade virtual ou no metaverso. Acompanhe. O conceito do espaço, aberto em junho de 2022, foi criado pelo empresário Nathan Lima. Na verdade, eu já sou da área de tecnologia e eu já tinha aqui o ponto. Só que eu não queria abrir o ponto com um conceito mais do mesmo. Então a gente buscou algo mais conceitual e fora do normal.
A aposta em um ambiente tecnológico vem chamando a atenção, não só de quem é ligado ao mundo digital, mas também dos curiosos. NFT, metaverso, Bitcoin. São palavras que muita gente não conhece. Foi pensando nesse público que o Natan contratou um concierge tecnológico. Ele tá explicando para as meninas aqui, né, Dias? É verdade, estou explicando para elas aqui rapidamente o conceito do Bitcoin, que é uma moeda tecnológica, que é uma representação. Estou explicando para elas que pode ser usada aqui no bar como um meio de pagamento, né? A Ana e a Mariana são do Paraná. Elas se surpreenderam com o conceito do bar. Bem diferente do que a gente estava acostumado, especialmente essa parte mais tecnológica, eu tô achando bem interessante. Fez a gente criar até o interesse de procurar mais quando sair daqui, né? E tá aplicando aí no dia a dia. O bar tem até um caixa eletrônico para o cliente comprar e vender Bitcoin, um tipo de moeda virtual, também chamada de criptomoeda. Você toca aqui na tela, você decide o que você quer fazer. Então eu coloco ali, por exemplo, que eu quero vender R$100 em Bitcoin para eu poder sacar aqui em real. Ou seja, ele consegue tirar dinheiro vivo aqui para poder pagar o táxi, perfeito, ou o hotel, qualquer coisa. Dá uma caixinha, por exemplo, pro garçom. Outra novidade que está sendo desenvolvida no bar é a experiência no metaverso. Aqui é um mapa real do bar. Então você aqui tem a entrada, tem a parte que o pessoal usa para tirar foto, tem a escada. Aqui é um metaverso 2D que a gente utiliza aqui para fazer algumas ações do bar. O ambiente online vem sendo usado para a comunicação da equipe e reuniões com parceiros. A empresa agora finaliza os ajustes para lançar o metaverso para os clientes. O especialista John Paul Lima destaca que o uso do metaverso é uma tendência para os próximos anos. É uma tecnologia nova, embrionária, mas que já possibilita uma série de iniciativas por parte dos empreendedores. Então a gente tem que estar muito antenado e entendendo o que está aparecendo por aí. É a transposição da nossa realidade para o mundo digital, onde a gente vai socializar, fazer compras, trabalhar, aprender, enfim, ter a nossa vida também nesses grandes mundos virtuais. E se o cliente quiser viver uma aventura ou viajar pelo mundo, é só colocar o óculos de realidade virtual. A Renata está usando pela primeira vez. O que você está vendo aí? Vários dinossauros. Ai meu Deus, começou a ficar rápido o negócio aqui, hein? Tá dando medo, não? Um pouco. Já as paredes são decoradas com obras de arte que ficaram famosas com o surgimento da tecnologia chamada NFT, que funciona como uma espécie de certificado digital. O NFT garante a originalidade de um arquivo digital, como um desenho ou foto. Nós temos os NFTs do próprio bar. O que a gente faz? São artes digitais, criptografadas, que a gente disponibiliza para os clientes, que eles podem comprar dentro de um marketplace, ou eles podem também ganhar através de uma comemoração de aniversário aqui do bar. O conceito do bar é tecnológico, mas a comida é real, né, Natan? Tem que ser real e boa, né? Para o cliente vir pela tecnologia, mas para ele ficar, a comida tem que ser gostosa. E o cardápio é cheio de referências à tecnologia. Aqui nós temos o Meta Trio grelhado NFT, o Meta Risoto e o Beach Burger. E das bebidas, nós temos o Meta Coffee, Meta Summer e não podia faltar o Beach Drink. A combinação de comida, bebida e tecnologia tem dado certo. Em 4 meses de operação, a média de faturamento mensal do bar já é de R$150 mil. Agora a nossa ideia está 100% focada em melhorar as experiências que nós já temos aqui do bar, para conseguir entregar mais para o nosso cliente. O PEGNI termina aqui. Acompanhe as nossas reportagens pelo Globoplay. Até a semana que vem. Tchau!